Agora já eu sei. Mas eu não sei. É exatamente assim, quer dizer, há um mês, quando eu quis pôr o nome ali, e eu tenho que pôr aqui o nome. Eu cheguei àquele ponto, não sei por que disse àquele ponto, tenho que pôr aqui o nome. É que eu vou pôr. Eu preciso do nome dele. A gente não usa estas coisas, não muda porque não as tem usado, mas quando a gente usa as coisas tem que as pôr. E aqui, não dizia frente ao metro. Dizia frente ao metro. Frente ao metro. Frente ao metro. Num microscópio, a gente sabe ouvir, olha que há muita gente, se calhar, anda a dizer mal há muito tempo. Não tenha dúvida. Quando eu comecei a fazer este filme sobre o Fernando de Lanhas, não fazia ideia onde é que ele poderia levar. Mas houve desde logo uma coisa que percebi. Ele corrige a natureza, sem deixar de estar de acordo com ela. Como dizia Pascal, as coisas naturais precisam de ser conhecidas para ser amadas. As coisas divinas precisam de ser amadas para ser conhecidas. Talvez seja isso mesmo, a essência divina das coisas que o Fernando Lanhas procura. Muito cedo ele começou realmente a interessar-se por uma pintura que não era comum aqui ver-se tratado. E há um episódio curioso, eu sou o primo dele, naturalmente que estas histórias ficam na nossa memória. Em determinada altura, portanto, ele já estava com o seu interesse por uma pintura não figurativa, e o facto é que ele me telefona dizendo-me que estaria a trabalhar num quadro, e ao telefone começou a descrever-me o quadro. Depois ia dizendo, depois, a determinado ponto do quadro há uma forma assim, assim, ia explicando. E, na sequência da explicação, em determinada altura, digo-lhe eu, bom, isso, como estás a dizer, isso deve parecer mesmo uma fechadura. Quando eu disse isso, o Fernando Lanhas, do outro lado do telefone, deu um pulo, porque naturalmente ele não quereria, desde logo, não quereria que a sua pintura tivesse a mínima referência ao visual comum das pessoas. Um dia surpreendi-lhe esta confidência. Uma pessoa produz a sua obra, a sua pintura, os seus desenhos, sobretudo a pintura. A pintura é um caso muito complicado. Muitas vezes julgam que nós que gostamos de pintar e que é agradável é a coisa pior deste mundo. Pior, mais desgraçada deste mundo. É muito difícil porque nós não sabemos o que devemos fazer. Talvez nos artistas que o forem exista um modelo cá dentro daqueles que são, eu não sei quem é que é artista, mas suponhamos que existe. E depois como é que se procura? Onde é que se vai buscar essas coisas? Eu não sei. Sempre pensei que fazer-se uma exposição do Fernando Lanhas era uma aventura complicada e era efetivamente uma realização muito difícil para que resultasse. Penso que esta resulta. E resulta porque, de uma maneira geral, abrange os 7 rostos do Fernando Lanhas, abrange de facto a sua mundividência, abrange as várias facetas em que se desdobra a sua personalidade. Desdobra a sua personalidade não é bem o que eu deveria dizer, mas porque cada uma das facetas dele, cada uma das atividades em que ele desenrola a sua vida, tem uma função muito específica para ele. Desculpa a pergunta. Quanto tempo levou a fazer esta exposição? A preparar? Ai, que pergunta.
40 anos. Este antepassado de Fernando Lanhas tinha 90 anos quando Lanhas nasceu em 1923. Isto e outras coisas contou-me ele quando procurava, juntamente com a família, fotografias antigas para este filme, enfim, velhas recordações. Aqui tinha ele 3 anos quando adoeceu gravemente e quase deixou de ouvir. Aos 5 anos... Arquiteto, arqueólogo, etnógrafo, pintor, poeta, sonhador, sei lá. Este homem interessou-se por tudo. Tem graça que o autor da música deste filme chamou a atenção para uma coisa. Por tudo, menos pela música. Porquê? Esta que está aqui tem muita piada. Em 1897, a mãe de Fernando Lanhas à esquerda e a sua irmã Emília, que haveria de ser mãe do pintor Júlio Rezende e do maestro Rezende Dias. Júlio Rezende, primo de Lanhas, é o segundo a contar da esquerda. Ele está ao centro, 6 anos. Esta da... A irmã, Lá da Foz, o pai, a mãe, ele próprio aos 9 anos. Durante as filmagens no Porto, ele insistiu em mostrar-nos a Rua do Almada, onde nasceu, e a respectiva casa, já muito modificada, claro, e até a Igreja da Vitória, onde foi batizado. Foi pena não ter sido possível gravar uma conversa que tivemos a propósito desta escola primária, onde ele andou. Ele sempre quis muito jogar ao futebol, mas como era tímido e franzino, os colegas nunca o aceitavam. Um dia, faltam uns rapazitos e lá o chamaram. Ó Lanhas, anda cá a jogar, substituir o fulano. O Lanhas ficou feliz, claro, excitadíssimo. Finalmente ia dar uns chutos. Quando se preparava para a jogada, e precisamente aqui neste recinto, que era o recreio, lá chega o outro. E o colega diz-lhe: olha Lanhas, podes ir embora que já não és preciso. Até hoje nunca mais consegui jogar a bola. Por ter lido uma coisa curiosa na biografia dele, perguntei-lhe se era verdade, se ele se tinha levitado uma vez em pequeno. Eu era... nós somos muito sensíveis. E quem conta isso é exatamente a minha irmã. E eu, uma vez, estava muito zangado por qualquer coisa, que eu não me recordo o que foi, e sei que me levantei todo um pouco. Isso foi uma coisa que nunca mais me esqueci. Eu tinha 9 anos, a minha irmã, no outro dia, falávamos exatamente sobre isso. Foi uma coisa muito curiosa que ela me disse. Eu tinha uma sensibilidade muito apurada, assim, para sentir essas coisas. E realmente estava zangado e ergui-me. A propósito, chamei a atenção para um mapa que ele desenhou e onde indica as alturas a que se ergueu no ar em alguns sonhos que teve ao longo dos anos. Eu devo dizer uma coisa muito curiosa, muito interessante. A primeira vez que eu tive esses sonhos de levitação, custaram-me imenso. Eu fiquei cansado. Custou-me, a primeira vez que eu me ergui no ar, custou-me imenso. Eu fiquei arrasado. E eu levantei-me um pouco, a meio metro. E, mais tarde, comecei a considerar esses sonhos como uma realidade. Comecei a levitar-me com uma certa facilidade. Uma vez até levantei-me até muito alto e depois convenci-me que era autêntico. Cheguei mesmo, pela noite, dentro, a fazer uma tentativa de levitar de tal maneira que estava convencido que isso era um facto e que até o fazia com uma certa facilidade. Tive esta noite o meu 9º sonho de levitação. Foi um sonho demorado, que me pareceu ocorrer durante a noite inteira. Levitei-me por diversas vezes, sempre a uma altura média de 70 centímetros. Deu-se, no entanto, uma novidade neste sonho. Já nos sonhos anteriores, eu me levitava sem esforço e a alturas diferentes. Neste sonho, porém, observei que a levitação era autêntica. Meio acordado, iria levantar-me e experimentar, mas não seria preciso à prova, pois tinha a certeza de o fazer. Esta dúvida ou esta certeza absorveu-me o espírito com uma insistência desagradável. Resolvi aguardar pela manhã para me certificar de vez se podia ou não levitar-me na realidade. Eu me levitava sem esforço e a alturas diferentes. Neste sonho, porém,
observei que a levitação era autêntica. Meio acordado, iria levantar-me e experimentar, mas não seria preciso a prova, pois tinha a certeza de o fazer. Esta dúvida, ou esta certeza, absorveu-me o espírito com uma insistência desagradável. Resolvi aguardar pela manhã para me certificar de vez se podia ou não levitar-me na realidade. Neste momento, em que anoto o sonho, sinto uma ideia de verdade sobre a possibilidade de me poder levitar. Esta exposição de agora foi pensada há 10 anos, não apenas dos meus desenhos, das minhas pinturas, dessas coisas que eu também gosto de fazer, mas sim uma exposição total. Uma exposição que mostrasse os meus gostos pela arqueologia, pela arquitetura, pelos museus, pela astronomia e, sobretudo, fazer por compreender o que se passa na grandeza geral do universo, saber o que é isto tudo. Cursou a Escola de Belas Artes do Porto durante os anos 40. Curso Arquitetura, tese final 19 valores. Que artistas mais o influenciar? Penso que não houve qualquer influência de parte a parte, nem podia haver. Os nossos temperamentos são tão diferenciados que isso não seria possível. Penso que há uma coisa de comum, aliás, como há em muitos artistas, é aquela obsessão sem a qual obsessão pelo trabalho, e sem a qual não existirá a obra. E, efetivamente, o Lenhas sempre foi um obcecado, e ainda hoje é, ainda que desenvolvendo a sua atividade multifacetadamente. É um artista que sempre me fascinou. Poucos saberão da influência que ele teve nos jovens nos anos 40 e 50. Foram os primeiros contactos com a arte abstrata. Foi um acontecimento histórico na pintura portuguesa. Ele não foi só um organizador das exposições independentes do Porto, não. Lenhas era também um mentor de um grupo de jovens que pretendiam fazer uma arte a romper com o estabelecido. E dentro desse movimento, ele foi de facto uma figura muito importante. Foi numa altura em que a juventude da Escola de Belas Artes se mostrava numa posição francamente contrariando, digamos, o status quo da cidade aqui do Porto. Eu posso dizer que foi uma geração de verdadeiros lutadores. Os tempos naturalmente eram muito diferentes e realmente aquilo que eles fizeram, eu creio que foi uma participação riquíssima, resultado da qual hoje vemos que há uma aceitação do público perante as formas menos usuais. Isto é, era um grupo de transgressores, digamos assim, sempre animados. E o Lenhas, queria dizer, o Lenhas foi realmente figura destacada nesse grupo, justamente pela sua posição um bocado sui generis e realmente pelo seu espírito também aglutinador. E ele, o Pomar, o João Raul David, o Nadir, enfim, constituímos um grupo. Repare que nessa altura já fazíamos aquilo que hoje se faz, ou já se fez muito recentemente, os happenings. Nós já fomos os precursores, vamos dizer, dos happenings aqui em Portugal. Durante as filmagens fomos à Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, que está em remodelação.
Fernando Lanhas criou-lhe um remate, uma cúpula em perfeito contraponto com a Torre dos Clérigos. É um trabalho particularmente expressivo do ponto de vista de integração arquitetónica. Colaborou com ele o arquiteto Álvaro Augusto Portugal. Trabalham no mesmo ateliê há muitos anos. É difícil dizer até que ponto se conhecem-se bem, se mal. Aparentemente não têm nada em comum. Um parece-me expansivo como Júpiter, mas é metódico e interiorizado como Saturno. O outro não se abre, pelo menos não se abre muito, mas quem poderá saber que riqueza se esconde? Aliás, não me parece que vamos encontrar grandes problemas e a obra tem que ser... A equipe de filmagem acompanhou-os numa visita rotineira de trabalho. Aproveitámos então para tentar descobrir, através do arquiteto Portugal, um pouco mais da personalidade de Fernando Lanhas. Perguntei-lhe o que é que ele pensava da obra de Lanhas, sobretudo enquanto arquiteto, e qual o saldo da sua experiência de trabalho, ao longo de tantos anos, como vizinhos de estirador, no mesmo ateliê. Ora bem, conheço o arquiteto Lanhas há bastante tempo. A sua arquitetura impressiona-me pelo sentido de proporções, pela escala humana, pelo equilíbrio e pela sua rigidez. Além esta rigidez e este equilíbrio, esta proporção, nota-se na sua pintura, nos desenhos que faz à pena, até na sua poesia. Tudo isto se mantém sempre de uma forma muito acertada, muito certa. A escala humana, as proporções, as geometrias, as formas naturais na arquitetura. Eu próprio me pergunto quais os aspectos que mais prevalecem na sua linha de comunicação. Ele é uma pessoa que se preocupa com esses aspectos e tem algo de comum com os humanistas do Renascimento e com os pintores do Renascimento, que mais do que pintores, mais do que tradutores da natureza que procuravam copiar, ele preocupa-se com o homem. Toda a sua obra, no fundo, é uma obra profundamente humanizada. Encontra-se isso na representação das suas casas, na construção das casas como arquiteto, em que muitas vezes as suas casas parecem que são feitas de uma maneira artesanal, embora com toda a capacidade de um grande arquiteto. Mas eu referi esta capacidade artesanal é porque ele vai aos pormenores, tocando a construção com as suas mãos, como se antes da construção lhe sair do cérebro, ela tivesse de entrar no cérebro através das suas mãos. Esta é uma característica muito interessante da personalidade do arquiteto Lanhas. Ele toca os objetos, ele toca as superfícies que manda construir aos seus obreiros, ele procura aplainar e não deixar superfícies, arestas vivas ou superfícies agudas, rugosas na obra que constrói. Se não tivéssemos nas mãos aquela areia que seguirá um dia no ar, não seria aquela areia. Este trecho de um poema de Fernando Lanhas complementa o que ouvimos há pouco sobre as mãos, que sentem as coisas, que as moldam, através das quais flui o tempo e o espaço. Várias pessoas com quem falei insistem neste aspecto humanista, renascentista de Fernando Lanhas. E é curioso que numa ocasião, falando com o compositor António de Sousa Dias, para combinarmos o esquema musical deste filme, ele observou: não sinto Lanhas um renascentista. O Renascimento impulsionou uma civilização, a nossa, atual. Ele é antes um gótico. Constata, medita, reproduz, talvez não acrescente, eleva-se. Talvez a sua exteriorização seja apenas interior. O grão de areia é mais pequeno no dia seguinte.
um dia seguirá no ar. Se não tivéssemos nas mãos aquela areia que seguirá um dia no ar, não seria aquela areia. Há pessoas que já compreenderam muito bem o gosto que eu tenho das coisas. Não há disparidade, não há afastamento, não há... quase que não há dispersão. O que há uma maneira de ver as coisas e de as querer investigar, de querer saber como elas são. Sempre de uma maneira natural, calma, exata, rigorosa e elementar, sem campo para superfluidades. Eu não perco tempo. Isso não é muito grego, pitagórico? A procura da unidade. Mas isso é exatamente assim. É exatamente assim. Não vai para aqui. E este do Pomar? O Pomar vai para aqui. O do Pomar tem que vir também, tem. Pois antes daquele. Não esqueci-me desse. Não, Zé Varela foi ali. E o Pomar aí? O Pomar aqui e aqui o violino, pá. O violino aí ou outro? Hã? Bem, agora é só vento também, isto não é? Renascentista, gótico, pitagórico. Qual dos 7 rostos de Fernando Lenhas será o seu verdadeiro rosto secreto? Depois vemos. Pronto. Cá estamos, Sr. Arquiteto. Círculo Meridiano. O sítio em que trabalhamos há 20 anos, mais ou menos, não é? É verdade. Como realmente o tempo passa. Eu disse tempo. Sim. Parece-me que vou precisar de fazer mais um mapa. Lá vamos para as complicações do Sr. Arquiteto. E é outra vez com escalas? É a sua moderação do tempo, exatamente. Bom, eu devo dizer que quando refiro complicações, sempre me foram muito gratas as complicações do Sr. Arquiteto, porque ele, com a sua extraordinária cultura, punha perguntas verdadeiramente interessantes, quase fora do âmbito de qualquer pessoa normal. Não estou com isto a dizer que ele seja anormal, senão não ser no bom ponto de vista. É que as perguntas eram extremamente difíceis, muitas vezes, de responder. Não só porque algumas até não tinham mesmo resposta. E era necessário consultar livros, vários livros, para poder responder eficientemente e como devia ser a essas perguntas. Lembro-me, por exemplo, de um célebre mapa que o Sr. Arquiteto quis fazer. No fundo, era dimensionar o universo. E ele começou com a escala de quilómetros. É claro que essa escala para o universo era curta. Para o sistema solar estava bem. Quando foi necessário chegar aos quasares, tornou-se o problema. Passaram-se dos anos-luz para os bilhões de anos-luz e então havia um problema imenso. Era como colocar num mapa que uma sala de um ginásio ou uma sala como esta, do Círculo Meridiano, quase não comportava, como colocar à escala distâncias dessa ordem de grandeza. Anos-luz, milhares de anos-luz, bilhões de anos-luz. O Sr. Arquiteto resolveu o problema muito simplesmente. Eu vou contar quase como anedota, como brincadeira, mas é verdade. Bastou colocar um simples faixa e que dizia: vale 10 bilhões. E assim ficou resolvido o problema da escala do universo. Qual a razão daqueles esquemas e mapas por vezes gigantescos que ele faz do espaço e do tempo?
serão apenas reproduções do que outros já descobriram. É interessante ouvi-lo pensar em voz alta sobre isso. Para sugerir coisas, apontar coisas que muitas vezes até os grandes cientistas sabem, mas às vezes não sabem bem porque não têm uma visão simples das coisas. É essa visão simples, elementar, que eu tenho procurado. Por exemplo, estas investigações que ele tem feito sobre os meteoritos que atravessam o céu de Portugal. Uma vez, contou-me ele, andou quase 3 meses até descobrir um camponês que vira um dado fenómeno para os lados de Sarzedo. Não descansou enquanto não apurou a hora exata, a direção, a velocidade do percurso, enfim, todos os pormenores. Depois fez um mapa. Simples, mas rigoroso, como sempre. Nestes quadros, nestes mapas, eu muitas vezes mais desenho uma pergunta do que dou o resultado de um facto, de uma resposta. Não, eu não sei. E isto que está aqui, assim, desenhado, apontado, agora, talvez eu também vou querer saber melhor. E agora vou olhar. Depois, acabei isto, embora isto tenha sido começado mais ou menos há uns 20 anos, isto está acabado há meio ano, suponhamos. E agora, eu mesmo, pessoalmente, também vou olhar para isto e digo, mas então, como é? Julgo que há perto de 20 anos, exatamente quando eu desenhava o seguimento do nosso universo ao longo do tempo, da sua expansão, naquela teoria hoje bastante seguida da expansão, apareceu-me um desenho que, de um modo elementar, facilitava a ideia de uma expansão mais capaz. Essa expansão partiria não igualmente de todos os pontos, mas iria dar um vazio central. Ora, é exatamente isto. Está aqui, exatamente, ora, isto está ao contrário. Vamos voltar para mim. É isto. Portanto, neste vazio, teria esquecido, de facto, conforme eu disse há bocado, alguma coisa, poderia ter esquecido alguma coisa que não aproveitaria ou não convinha e onde poderia ficar guardado o poder suficiente para novos princípios. Isto é uma especulação, evidentemente, mas pode ser. Fernando Lenhas tem feito um trabalho muito interessante dentro da astronomia, particularmente no mapa do universo e no mapa das grandezas físicas, e nesse sentido nós temos procurado dar uma série de dados atuais e muito recentes sobre as informações que têm surgido dentro da astronomia e da cosmologia, que são essencialmente os grandes fascínios do arquiteto Fernando Lenhas nesses domínios. Na verdade, para além daquilo que ele nos pergunta, muito mais temos nós a lucrar por aquilo que ele nos transmite. Aquela estrela distante, tão longe que não existe, é uma estrela que existe. Não existe. Uma estrela é uma estrela que existe. Não é uma estrela inventada. Nenhum. Não é suporte Aquela nenhum. estrela é inútil. Aquela estrela é inútil. Por exemplo, se agora nos centrássemos mais a nossa atenção sobre a poesia, nós encontrávamos certamente encontrávamos com 4 mistérios, que seriam o mistério de Deus e o mistério do universo, o mistério do ser
e o mistério do conhecimento. E revertíamos de novo até ao conhecimento, partindo de Deus, chegando ao conhecimento, e do conhecimento partindo de novo para Deus. Isto é, nele, um percurso que se é mais evidenciado, talvez, na poesia. Também o podemos encontrar praticamente em tudo aquilo em que ele mexe. Quantas aves no céu não foram Deus? Quantas aves no céu Quantos não foram homens Deus ignorados? Quantos homens vivem, Deus ignorados leem, nascem. Não quero Deus ensinado. Quero um Deus que procura. Não há um Deus para cada um. Não há um Deus para cada um. Mas, na verdade, não pensa que por trás da ciência possa haver qualquer coisa que seja um misticismo, quero eu dizer. O misticismo é aquilo que a ciência ainda não descobriu. Mas devia estar a fazer essas perguntas a outra pessoa. Mas é que eu também faço a mim mesmo e não sei responder. Porque isto que está aqui, sei mal. E mais que isto ainda, então é que eu não sei. Eu leria, a propósito, aqui alguns dos poemas onde isto é mais patente. Por exemplo, ele diz: deve existir um Deus de fronte ignorada, um Deus igual a Deus. Deve existir um Deus de fronte ignorada. O Deus que os homens querem. Um Deus e não igual a sabem. Deus. Mas Deus. O Deus exigido. Deus. O Deus que os homens querem não sabem como querer. Sabedor das geometrias. O Deus exigido. Deus sabedor das geometrias. Um Deus de certo, eterno. A necessidade imperiosa que ele encontra na sua inteligência e na sua sensibilidade para a existência de Deus, falo quase irritadamente protestar contra a hipótese desse Deus não existir. Por exemplo, hoje neste dia, não há Deus algum. Será um dia assim, sem céu para meditar. Um dia de adorável frieza, sossegado. Acreditamos neste dia, nas coisas que olhamos, como se fossem por dentro e por fora. A arte que não é uma coisa, não a vista. Este dia de hoje é uma mentira. Aquele amigo morreu. Conversávamos sobre a cor e o céu. Acreditava tanto como eu. E não sabia se acreditava. Já duvidava da pergunta. Do amigo morto, se a diferença é o desmanchar do corpo. Deixar de ser aqui no céu, navio diferente de rumo igual. Fica a pergunta, aquela que só eu não sei. Ao lado o indício de uma ciência que não assoma. Ao lado, um sistema deslumbrante. O indício de uma ciência que não assoma. Com a passagem de pombas. Um sistema deslumbrante com a passagem de pombas, muito junto a nós. Fernando Lenhas é o diretor do Museu de Etnografia e História, no Porto. Quisemos reconstituir para este filme o que seria um dia na vida dele, o seu trabalho, as suas múltiplas atividades, o próprio repouso no lar. Não foi fácil. Por exemplo, a chegada dele a casa depois de um dia de trabalho.
Montámos as luzes, as máquinas, os microfones, enfim, tudo a postos para as filmagens. Fizemos-o entrar em casa, subir as escadas, cumprimentar a família, ensaiámos, filmámos, repetimos a cena várias vezes e depois de tudo acabado, julgava eu, diz-nos um dos filhos: porquê é que o meu pai vem tão devagar? Fiquei perplexo e disse: bom, ele deve vir cansado depois de um dia tanto trabalho. Não, disse o filho, o meu pai anda sempre a correr. Não se parece com nada disto. Não havia mais película, nem mais tempo de repetição. Deitei fora a cena, não é de fita. Contentámos-nos com estes episódios do museu. Fazer em Lisboa uma exposição bastante grande de brinquedos. Só nacionais. Uma exposição que eu procurei. Sim, e isto importa muito. Isto importa muito. Bom, ora, isto também já pode pôr lá, pode pôr em cima, pode pôr buscar em cima também. Pronto. Olha. Temos ainda aqui uma espécie de morfologia. Ora, vê lá. Conforme além está tudo. Uma das obras mais curiosas aqui do Museu da Etnografia é o famoso mapa da antropogênese, onde Lanhas sintetizou, com grande rigor cronológico, a história da origem do homem até aos nossos dias, em sincronia com certos acontecimentos cósmicos que acompanharam essa evolução. Do desenvolvimento intelectual. Tudo isso, portanto... E daqui passamos naturalmente para outro dos seus amores, a arqueologia, e as incríveis descobertas que ele tem feito nesse campo. Falta, aliás, o resto, para poder interpretar melhor o significado destas fossetes e destas ligações. É muito difícil saber, mesmo ainda hoje. Nós não sabemos se isto significava, tinha alguma rudimentar escrita, se era uma civilização, esta escrita chamada semisférica, que em tempos foi dita como sendo uma maneira inicial de uma representação, nós não sabemos mais. É fascinante ver o Lanhas percorrer os terrenos e ir apanhando pedras e cacos de barro. Pega num íris magnífico, tem 1600 anos, mete-o no bolso. Depois abaixa-se e pega noutro, que a mim parece rigorosamente igual, mas ele deitou fora. Este não presta, é recente. Fico sempre maravilhado como é possível esta agudeza, este reconhecimento instantâneo das coisas. Das suas fundações, passei por lá por diversas vezes. E apareceram-nos peças muitíssimo boas de Paleolítico. Estão aqui 2 exemplares que são de uma qualidade excepcional. Um dos casos refere-se à colaboração que ele me deu quando eu estava à frente de uma escola e conseguiu transportar para essa escola um belíssimo barco, dos últimos barcos que navegaram no Douro, dos últimos barcos rabões, da classe dos barcos rabelos, tendo diligenciado na recuperação desse exemplar magnífico, com cerca de 32 metros, que depois transportou para a minha escola, o que obrigou a um trabalho extraordinário de cuidado, porque era uma peça muito grande, de grandes dimensões, exigiu um tender, exigiu polícia das estradas para regularem o trânsito e o barco foi posto a salvo quando ele estava condenado a perecer no Rio Douro. Encontramos... Esta outra faceta do Fernando de Lanhas de descobrir e conservar o que é antigo e valioso fez salvar várias obras arquitetónicas notáveis, como por exemplo, entre outras, o Palacete da Viscondessa de Santiago de Lourval, que ele, ao cabo de várias peripécias com as chamadas entidades competentes, lá conseguiu salvar de uma estúpida demolição. Parabéns, Fernando de Lanhas. Contém peças de incontestável valor, como este fogão assinado pelo Galé, da Labasta, uma decoração excepcional para nós, aqui no Porto, os colonelos, isto que nós vamos encontrar apenas em raros exemplos, mesmo lá fora. Contém ainda, noutras salas, pinturas de Billman, assinadas também, 1913, julgo eu, e os pavimentos são riquíssimos, de madeira entalhada. A museologia é mais uma das suas desdobradas paixões. Inúmeros museus, um pouco por todo o país, foram concebidos e organizados por ele, ou pelo menos, em alguns casos, com a sua experiente colaboração. O Museu da Figueira da Foz, o Monográfico de Conímbriga,
O Militar do Porto, o de São Pedro de Bairro, o de Paredes, sei lá. Bom, é melhor parar aqui a lista para não quebrar o ritmo ao filme. Ele tem uma predileção especial por problemas da cristalografia, pelos problemas da mineralogia, da paleontologia, da astronomia. Não que nós sejamos aqui astrónomos, mas temos alguns problemas que nos preocupam. O caso dos meteoritos, que ele tanto tem desenvolvido ao longo da sua vida. E isso trouxe-nos realmente a aproximação. Eu diria que a cooperação entre este museu, e falo do Museu Nacional de História Natural, da secção de Mineralogia e Geologia, a aproximação entre o Fernando Lenhas e este museu tem sido tão frutuosa para ele, como penso tem sido frutuosa para nós. Eu procuro continuamente alguma coisa. Eu procuro uma essência. Procuro um conhecimento. Eu quero entender muitas coisas que às vezes não sabemos explicar o que procuramos. Porque a minha experiência na pintura, na arte, mas sobretudo na pintura que nós queríamos, porque eu não sei se os outros procuram o mesmo, que essa pintura fosse como um céu. Eu já tenho dito isso. Alguma coisa de muito inefável para a Terra, para o nosso cotidiano, muito distante. Quando eu faço esses quadros de astronomia, de antropogênese, de evolução dos tamanhos das coisas, da dimensão das coisas, é exatamente a mesma razão. Eu procuro. Sonhei toda a noite com a representação gráfica da evolução do nosso universo. O desenho existia nestes dois modelos. Sonhei que estava num lugar fora do nosso universo. Aí, eu olhava as formas vivas desse meio. Eram alongadas e muito achatadas, movendo-se como peixes. O meio era líquido e eu seguia tal como os seres de lá, deslizando facilmente naquele meio. Em certo momento, perguntei qual a direção em que ficava o nosso universo. Perguntei ao Lenhas, tem alguma razão especial para escrever os seus sonhos? Mas ele só me disse isto. Essas coisas devem acontecer a muita gente. E algumas pessoas, como eu, talvez, por exemplo, tomamos apontamento das coisas. Não nos ficamos pelo sonho que tivemos. Nós escrevemos o sonho. Porque todas as pessoas sonham, muitas lembram-se, outros dizem que não se lembram dos sonhos, mas muitos se lembram. E às vezes eles são interessantíssimos, porque o sonho não é um resultado consciente, é um resultado inconsciente, isso é sabido. Mas acontece a certas pessoas de uma forma com umas surpresas, quando aquele que sonha tem inquietações, procura saber, os sonhos vão traduzir isso. E às vezes aparecem sonhos interessantíssimos. Sonhei com um relógio onde a ordem dos números das horas era inversa. O movimento dos ponteiros também era feito ao contrário. Minha mulher, eu e meus filhos fomos recebidos numa casa em Xangai por um senhor que tinha vindo do Tibete. Este homem era magro, de alta estatura, trazia um capuz branco e afunilado. Era um homem culto. Durante uma refeição que nos foi oferecida, perguntei-lhe se sabia da existência na cidade da Casa da Sabedoria Chinesa. Respondeu-me que havia em Xangai um museu que tinha exatamente essa designação. Quando já de noite partimos, seguimos por uma rua estreita, onde os candeeiros
distantes uns dos outros uns 30 metros, projetavam na rua pentágonos perfeitamente desenhados. Sonhei que sabia tudo, que alcançara o conhecimento das coisas, da razão de ser. Sonhei com um homem que vivia amarrado a um estrado. Era um homem bom. As pessoas que passavam davam-lhe de comer. O estrado, que lembrava uma padiola, era transportado de cidade em cidade. O homem, todo envolto nos panos e cordas que o ligavam ao estrado, estava na posição de sentado, com as pernas cruzadas e os braços estendidos. Os panos que o envolviam eram muito escuros e todo o corpo estava apertado nas cordas grossas. Sonhei esta noite novamente com Cristo. Havia neste sonho um grupo de homens que pretendia a morte de Cristo. No local em que Cristo passava, levantaram uma enorme fogueira. Quando a fogueira se extinguiu, entre as cinzas aparece um cartão dobrado. O cartão abre-se e surge Cristo, um Cristo em relevo e totalmente a cores. Cristo, muito calmo e firme, sorriu, num sorriso que eu desconhecia. Não compreendi o sorriso de Cristo. Os meus sonhos com Cristo são inevitavelmente a cores. Sonhei com um sistema de painéis difusos, colocados paralelamente e a curta distância uns dos outros, assentes numa plataforma. No centro do sistema estava Deus. Permitia-se uma aproximação do centro, ali onde estava a essência de Deus. Eu encontrava-me no exterior do sistema. Soube que não poderia entender a essência de Deus. Havia alguma coisa que estava errada. A exposição que custou a Fernando Lenhas 40 anos, aos organizadores cerca de 2, e que levou vários dias a montar na Galeria Almada Negreiros, foi enfim inaugurada. No meio do broá da multidão, os nossos microfones captaram uma voz anónima que mal se conseguiu perceber. Dizia: este homem é um universo. Nem tem assinatura, nem nada. Não, mas isso nenhum padre dele tem assinatura no processo. Bem, essas coisas não tinham assinatura. 49 e 50. A desenvolver-se lá este aspecto. E aqui, ele não, ele 65. Fazes agora 65 em agosto. Sim, 64. Fazes 65 em agosto. Exatamente a minha geração. Eu sei. São da mesma idade. Eu fiz 63. Não. Você? Vou fazer 67. 67? Tudo sexagenário, não é? Tudo sexagenário. Eu já sou de sexagenário. O pobre sexagenário foi atropelado na Avenida Liberdade.